Olá pessoal, hoje vamos ver interpolação em células de um grid. Até agora a gente viu interpolação na reta, vimos também a estrutura de dados para malhas e agora a gente vai combinar essas duas coisas, como interpolar uma função discreta em células de um grid, certo? Então, o objetivo é esse, dada a função fi amostrada nos vértices do grid, queremos calcular uma função interpoladora, nesse caso vai ser linear por partes, fão, nas células do grid. Então, nosso problema é o seguinte. Vamos ter então uma célula física aqui no domínio físico, certo? Eu conheço a função fi nos vértices P1, P2, P3, P4 e eu quero interpolar, fazer uma interpolação linear dessa função fi para obter essa função fão. Repare que esses vértices aqui estão no R3, tá? Ou seja, tem uma coordenada x, y e z para eles. Para isso, assim como a gente viu transformação de coordenadas, a gente vai usar uma célula de referência, certo? Então, nesse caso aqui, em particular, que é uma malha formada por quadriláteros, a célula de referência vai ser uma célula no quadrado unitário, né, que vai de 0,1 a 0,1. As coordenadas vão ser em xi e eta, ok? E a função base local vai ser o φ maiúsculo. E essa fusão está definido, é uma função escalar definida no quadrado unitário na reta, certo? Agora, no domínio físico, na célula física, vamos ter os vértices P1, P2, P3, P4, as coordenadas, como eu falei, no espaço tridimensional, e vamos ter funções de base global φ1, φ2, φ3, φ4. Lembrando, assim como as funções base locais e globais, cada função base é definida em cada um dos vértices da malha, ok? Então, a célula física, então, na célula física, como eu falei, vamos ter a função fi definida em cada um dos 4 vértices da célula, certo? Então, eu conheço a função nos 4 vértices e eu quero descobrir, eu quero poder avaliar essa função no interior da célula, por exemplo. Lembrando que a restrição de interpolação é essa. Eu sei que a fão avaliado nos vértices da malha é a função discreta dada como entrada do problema. E lembrando, né, que essa restrição leva a gente a ter uma condição de ortogonalidade, ou seja, que cada fizinho avaliado em cada um dos vértices satisfaz a propriedade do delta de Kronecker, certo? Ou seja, a fizinho vai valer 1 e 0, né, nos vértices da malha. Antes da gente, então, antes da gente ver esse problema em si, a gente tem que pensar em como construir essas funções base, né? Essas funções que, na verdade, vão ser funções que também são polinômios de grau 1, certo? Porque, no caso, a função interpoladora global ela é linear por partes. Então, antes da gente ver, vamos relembrar um pouco de interpolação linear. Então, por exemplo, eu tenho um segmento de reta, AB, que está morando no plano, né? E eu posso obter qualquer ponto nesse segmento da seguinte forma, né? Usando a interpolação linear. Qualquer ponto que mora nesse segmento vai ser dado através dessa expressão. 1 menos t vezes a mais t vezes b, onde a e b são pontos do R2 e t é um parâmetro que varia entre 0 a 1 fechado. Notem, então, quando t for 0, eu vou ter o ponto A. Quando t for 1, eu vou ter o ponto B. Se eu pegar t igual a meio, note que eu vou ter o ponto médio desse segmento. Ok? Agora a pergunta que fica é o seguinte: dado x, como a gente faz o processo contrário? Ou seja, como a gente obtém o parâmetro t? Isso é dado também, a resposta para esse problema é simples, né? Basta a gente pegar então o comprimento desse segmento que vai de x até a
e dividir pelo comprimento do segmento todo. Com isso a gente consegue descobrir esse parâmetro t, certo? Então, a gente pode estender esse conceito de interpolação linear para interpolação bilinear. Vamos imaginar o seguinte problema: eu quero mapear a célula de referência, de novo, domínio um quadrado unitário, nessa célula de referência toda torta, formada pelos vértices A, B, C e D, certo? E para isso eu vou usar transformações lineares conhecidas como projetores, né? Ou seja, se eu fixar o que si igual a 0 e o que si igual a 1, ou seja, só deixar o eta variar nesse caso, eu vou ter esse segmento verde para que si igual a 0 e para que si igual a 1 eu vou ter o segmento azul. Então, a nossa ideia então vai ser mapear esse lado verde no lado AB e esse lado azul da célula de referência nesse lado CD, certo? Isso é feito da seguinte forma: com esse projetor eu vou chamar de P de Xi. P de Xi de R, porque o único parâmetro nosso que está variando vai ser uma função que depende só de Xi, né? Então, P Xi de R, na verdade, é um P de Xi tem duas variáveis, onde ele é dado por uma interpolação linear uma vez fixado o Xi. Então, aqui eu fixei o Xi, então não vou ter, então, é como se estivesse pegando um ponto de interpolação linear e variando a função R. Lembrando que a função R está só em função de Xi, certo? A mesma coisa eu posso pensar fixando os lados em eta. Se eu fixar eta igual a 0 e variar o Xi, eu vou ter o lado amarelo. E se eu fixar o eta igual a 1 e variar o Xi, eu vou ter o lado vermelho. Então, minha ideia é mapear o lado amarelo no lado AC e o lado vermelho no lado BD. E da mesma maneira, né? Então, eu vou construir um projetor P de eta, que na verdade vai ser o menos eta R de Xi0 mais eta de R Xi1, onde essa função R está só em função de Xi. Então, agora, para a gente usar esses dois projetores, então, então, a ideia de cada projetor é eu fazer interpolações lineares numa direção, ou seja, eu estou pegando fibras no sentido do eixo eta, né? E outra interpolação linear com fibras no sentido do eixo Xi, né? Então, para eu obter uma interpolação bilinear, vai ser dada através da composta dessas duas projeções. Então, por exemplo, eu vou fazer P composta, P de Xi, quer dizer, P de eta composta com P de Xi. Então, tá aqui, P de eta P Xi de R vai ser, na verdade, vou abrir agora P de Xi, tá aqui, ó, 1 menos Xi R0 eta mais Xi R1 eta. Vou usar o fato da P de eta ser linear, então essa soma separe e os escalares saem para fora da transformação, como está aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a P de eta nessa função R0 de eta e P de eta nessa função R1 de eta. Então tá aí. Apliquei aqui onde está em colchete. E agora, se a gente agrupar os termos, ou seja, distribuir, a gente vai chegar nessa expressão, certo? Repare que minha função R, que eu não conheço, agora está só em função dos cantos do encontro de dois segmentos de cada cor, né? Por exemplo, R00 está aqui. Ele vai levar a emenda do lado amarelo no verde, aqui nessa célula física. Nesse caso, o amarelo encontra no verde no ponto A, né, que é o R00. Então aqui vai ficar A. Aqui o amarelo encontra no azul, vai ser, na célula de referência, vai ser a célula C, e assim por diante, né? Então a gente vai ter então 1 menos Xi vezes 1 menos eta vezes A, ponto A, mais 1 menos Xi eta B, mais Xi 1 menos eta vezes C, mais Xi eta de D, certo? Então repare então que eu consigo mapear essa célula para essa célula entorta
só tendo as coordenadas dos vértices dessa célula, certo? Só que tem um problema, né? Como eu estou fazendo interpolação linear, na verdade a gente não obtém essa célula física. A gente obtém essa célula convexa, né? Porque na verdade a interpolação bilinear ela é linear em cada direção, né? Então ela não pode aparecer uma curva aqui, certo? Mas para nossa aplicação isso não vai ser um problema, tá? Agora, voltando para a nossa parte de interpolação, onde eu tenho que construir as funções base, então cada termo que está em azul já dá pista para a gente construir funções base em função de que si e eta. Então, ok. Então tá aqui. Se eu tenho um ponto P que está em coordenadas de que si eta na célula de referência, essa. Então a função interpoladora pode ser dada da seguinte forma. Então a minha fão, que é uma função de interpolação linear, né, ou seja, bilinear nessa célula, nada mais é do que a soma da função fi conhecida em cada um dos vértices, vezes a função base, né, uma função que pondera o valor de cada fi, que é dado dessa maneira aqui, né, que a gente mostrou no slide anterior, que é cada um dos termos da interpolação bilinear, ok? E lembrando, se a gente plotar essas funções aqui, elas satisfazem a questão de ortogonalidade, né? Por exemplo, a φ1, ela vai ser 1 vai ser 1 no ponto quando eta que se for zero, né? Quando eta que se for zero e eta for zero, vai ficar 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 e 0 nos demais pontos, certo? E a φ2 vai ser 1 nesse ponto e 0 nos demais. A φ3, de que se eta vai ser só não vai ser zero no ponto 1, né? Nessa emenda aqui 1, e assim por diante. Então ela satisfaz a condição de ortogonalidade. A pergunta que fica é o seguinte, né? Então aqui, quando a gente tem uma fisão que é uma função base local, é tranquilo a gente enxergar essas funções base. Agora, nosso problema original não é calcular a fão na célula de referência, e sim na célula do domínio físico, né? A pergunta é, dado um F num ponto, no espaço tridimensional, como a gente construir a F variável num ponto do espaço tridimensional na célula física, certo? Então, para isso, a resposta para isso a gente já viu na aula passada, que vai ser obtido usando uma transformação de coordenadas, ou seja, uma transformação T, que vai mapear a célula de referência na célula física. Lembrando que essa função T avaliada no vértice V1 vai dar o vértice P1, ela avaliada no vértice V2 dá o ponto P2 e assim por diante. Né? Cada T de VI vai dar o PI correspondente. E mais, né? Então, a gente viu lá na parte de interpolação bilinear, um ponto nesse espaço tridimensional é obtido em parâmetro de Quissieta usando uma interpolação bilinear, né? Onde cada um desses φ são dados dessa maneira aqui, né? Ou seja, dado na, na célula de referência, ok? Basta conhecer os pontos da célula física, né? Então, se dados os pontos da célula física, a gente monta uma interpolação bilinear desses pontos, certo? Ok, mas o problema não é, além de fazer essa transformação, de novo, a gente quer calcular a f, né, a função, uma função avaliada numa célula, no interior de uma célula do domínio físico. Isso vai ser dessa forma aqui, então. F vai ser, na verdade, um somatório da quantidade de vértices, né, como eu só tenho 4 vértices, porque eu estou trabalhando com células quadrangulares, vai ser um somatório em I das funções fi conhecida em cada um dos vértices, vezes as funções base global. Repare que no slide anterior, nossa função base era local, né? E aqui eu preciso da função base global.
A gente tem que definir essas funções base global. Mas a ideia é definir elas em função das funções base locais, porque eu conheço elas, né? Porque elas são em duas variáveis. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é como eu levar esse ponto que está no espaço tridimensional para a célula de referência. Isso a gente sabe, né? Basta pegar a transformação inversa. Então, por exemplo, cada um das fizinhas globais é obtida através de uma função local composta com a transformação inversa de um ponto no domínio físico, certo? Isso desde, claro, né, desde que satisfaz isso aqui, né, que o PI é igual a T de VJ, né, para algum ponto. E zero nas demais, certo? Ok, então agora vamos ver outro tipo de funções locais para a gente trabalhar com malhas, outro tipo de malhas, né? Além das malhas quadrangulares. Então, para isso, eu vou precisar de outro conceito novo, que são as coordenadas baricêntricas, né? A definição está aqui, um ponto V, que é o baricentro dos pontos V1, V2 até Vn, com peso W1, Wn. Se somente se eu posso escrever V como essa média ponderada que vocês estão vendo aqui, que é W1 vezes V1 até o somatório até WNVN dividido pela soma dos pesos. Os valores de W são conhecidos como coordenadas baricêntricas de V. Na verdade, se a gente pensar, fazer uma interpretação geométrica, é como se o V fosse o centro de massa, né? Desses pontos, né? É como se estivesse tentando equilibrar esses pontos no plano. E temos também as coordenadas baricêntricas normalizadas, né? Que na verdade eu posso definir dessa maneira aqui, WI sobre a soma dos Ws. Isso vai ser interessante porque de novo, eu vou reescrever esse ponto V aqui dessa maneira aqui, né? Vai ser simplesmente a soma dos lambda i VI, aonde que satisfaz essa propriedade, né? Que a soma dos lambda i é igual a 1. Ou seja, isso fornece uma combinação convexa dos pontos V1 até Vn, certo? Então, para isso, a gente vai analisar agora especificamente as coordenadas baricêntricas num triângulo. Então, nosso problema é o seguinte: dado um triângulo, eu conheço os vértices dele, V1, V2, V3, e eu quero descobrir, dado um X no interior dele, dado um X em algum lugar dele, né, desse triângulo, eu quero determinar lambda 1, lambda 2, lambda 3, tal que a soma dos lambdas dá 1, e esse ponto aqui, X, é uma combinação linear dos valores de lambda com os vértices do triângulo, certo? Esse problema não é complicado, né? Se a gente for analisar, a gente cai num sistema linear de ordem 3, certo? Duas linhas para as coordenadas dos pontos, essas duas últimas linhas para as coordenadas do ponto, e essa primeira linha diz respeito à propriedade de convexidade, né? Que a soma dos pesos tem que dar 1. Se a gente usar a regra de Cramer para resolver esse sistema, né, como é que era a regra de Cramer mesmo, né? Eu trocava essa coluna pelo vetor independente, calculava o determinante e dividia pelo determinante da matriz original. Então, por exemplo, o lambda 1 eu obtenho, então, pegando o determinante dessa matriz aqui, trocando a primeira coluna por esse vetor, dividido pelo determinante da matriz toda. O lambda 2, de novo, eu troco a segunda coluna por esse vetor, calculo o determinante, divido pelo determinante da matriz original. E assim por diante. Se a gente pensar na interpretação geométrica, né, o determinante é a área do paralelogramo, né? Consequentemente, um triângulo é metade, o determinante é o dobro da área do triângulo, né? Então, se a gente pensar aqui, então, esse ponto x, geometricamente falando, se eu quero, por exemplo, a coordenada baricêntrica em relação a lambda 1, o lambda 1, na verdade, é como se eu tivesse colocando um peso nesse vértice aqui para equilibrar esse ponto X nesse triângulo. Então, o peso que eu vou colocar aqui é correspondente a essa área desse triângulo que está em vermelho. A mesma coisa para o vértice 2 e a mesma coisa para o vértice 3. Né? A gente quer colocar pesos aqui de tal forma a equilibrar
esse ponto, equilibrar o triângulo nesse ponto aqui, né? Nesse ponto X. Uma vantagem das coordenadas baricêntricas é o seguinte: se um dos valores é negativo, a gente pode afirmar que um ponto não está dentro do triângulo. Tá? Então a gente pode ter um teste robusto para saber se um ponto está dentro ou fora de um triângulo. Né? Basta usar as coordenadas baricêntricas dele. Então agora ó, a gente tem uma seara de tipos de célula, né, de uma malha. A malha pode, como eu falei na aula anterior, pode ser formada por segmentos de reta, por triângulos, quadriláteros, tetraedros, hexaedros e assim por diante. Então, por exemplo, se eu quero descobrir uma função linear por partes num segmento de reta, então vai ser dado por essa expressão aqui, ó, vai ser um somatório de 1 até 2, porque um segmento só tem 2 pontos, né? Fi, onde seja os valores de uma função que eu conheço nesses dois vértices, vezes a função base linear, vezes a inversa dessa transformação linear. Lembrando, então, já que eu estou com a função linear por partes, então a função φi nada mais é do que aqueles termos da interpolação linear, né? No caso do slide era 1 menos t, agora vai ser 1 menos que si, e a φ 2 vai ser que si. E a transformação linear que leva um ponto nesse segmento no segmento unitário, a gente também viu no slide anterior, nada mais é que a distância do ponto P a P1 dividido pelo comprimento do intervalo. Então está aqui tanto as funções base local, como a transformação inversa de um ponto desse segmento para um segmento unitário. A mesma coisa a gente vai ter para um triângulo, né? A gente vai ter então para eu conseguir avaliar um ponto no interior de um triângulo, vai ser dado por essa expressão aqui, né? A média ponderada da φ coincide em cada um dos vértices do triângulo. Φ local, né? Que é dada também em termos das coordenadas baricêntricas, né? E a transformação inversa também é dada pelas coordenadas baricêntricas, né? A gente viu lá que vai ser a área do ponto P, a área do triângulo P com vértice P, P1, P2, dividido pelo triângulo original. E uma outra coordenada vai ser formada pela área do triângulo P, P2, P3, dividido pela área do triângulo original. Né? Lembrando que essa área é metade do módulo do produto vetorial no plano, ou pode ser também obtida pelo produto misto, né? Um produto misto usando esses três vetores A, B e C. Temos também de um retângulo, né, que vai ser dado, onde cada função base é dado pelos termos da interpolação bilinear, e está aqui a transformação inversa, né, usando projeções do ponto em cada eixo da célula do domínio físico. Temos também a generalização de coordenadas baricêntricas para tetraedros também, vou deixar aqui, e para hexaedros também, ok? Então, já que a gente sabe agora, dados esses tipos de células que estão nesse slide, tanto uma base linear por partes, como a transformação inversa, agora vamos pensar no seguinte problema. Vamos considerar um conjunto de dados discretos D, onde ele é formado pela malha, né? Se eu sei a malha, eu sei os elementos da malha, eu tenho cada um dos elementos, pela função discreta Fi, ou seja, eu conheço a Fi avaliada em cada um dos vértices da malha, e uma função base. No nosso caso, que a gente vai usar bastante é a função F1, né, que é a função linear por partes, que a gente viu nos slides anteriores. O que eu quero fazer agora é calcular o cálculo de derivada. Né? Além de querer saber avaliar uma função no interior de uma célula da malha, conhecendo a função apenas nos seus vértices, eu quero poder derivar em qualquer ponto de uma célula da malha, certo? Então, para isso, a gente vai usar de novo a função de reconstrução, né? A função de interpolação F1. A gente viu lá, não. Então, se eu conheço as funções base, eu sei então interpolar a F1 nos vértices da malha, né? Então tá aqui F de P é a somatória de 1 até a quantidade de vértices da célula, né?
de FK, φzinho de K variado num ponto P, e eu vou calcular as derivadas. Então, a derivada parcial, então, dessa função, né, a gente vai ter que derivar dos dois lados, então está aqui. Lembrando, como a derivada é uma função linear, então o escalar sai para fora e a gente vai derivar, então, apenas na função base. Então, resumindo, se eu conheço a f e eu conheço a, as funções base, para eu calcular a derivada de qualquer ponto no interior da célula, basta eu derivar as funções de base global, né? Então, as derivadas da função de base global. Só que na definição da função de base global, a gente usava a função de base local composta com a transformação inversa. Então, como eu vou pegar a transformação inversa, eu tenho que trazer então para o sistema de coordenadas da célula de referência, né? Então, cada um desses pontos que se da célula de referência está em função de x1 até xd do domínio lá físico, né? Da célula física. Então, agora a gente pode reescrever então essas derivadas que estão aqui dessa maneira aqui, né? Derivada de xi, na verdade, é o somatório de fk da derivada de φ em relação a xi nas coordenadas de qi, né? Só que aqui tem um outro detalhe, né, galera, que a gente viu também na aula anterior, que se está em função de x. Como eu estou calculando a derivada, obviamente vai aparecer a regra da cadeia. Então, essa expressão aqui a gente tem que derivar em relação à fusão e derivar também as funções coordenadas da transformação inversa, que está aqui. Se a gente escrever isso aqui na forma matricial, vamos ter essa expressão aqui, né? Do lado esquerdo, as derivadas parciais da f1, da função interpoladora, vai ser igual a um somatório de k de 1 até n da função fk avaliada em cada vértice. E esse somatório aqui, ó, na verdade, a multiplicação ela pode ser interpretada como multiplicação de uma matriz vezes um vetor, onde esse vetor aqui é um vetor das derivadas da função local em relação às variáveis da célula de referência, e aqui vou ter a matriz a inversa da matriz jacobiana, né? Porque isso aqui na verdade é a jacobiana da transformação inversa, tá ok? Então vamos ver um exemplo para a gente fixar essas ideias, né? Vamos pegar aqui, considere um grid uniforme no plano, onde cada célula tem tamanho R1 e R2 e as funções básicas são funções lineares. Ok, então eu quero, a gente tem a função de a célula de referência aqui, né, que é uma célula unitária, em que si e eta, e essa célula aqui, eu quero calcular a derivada nessa célula física aqui, que tem comprimento R1 nessa direção em x e R2 nessa direção que está aqui. Então, a gente consegue calcular a transformação inversa, né? Transformação inversa, ou seja, eu consigo pegar qualquer ponto e trazer para a célula de referência através dessa transformação, né? Que é simples nesse caso. É só pegar a coordenada do ponto x aqui, menos o P1, menos o extremo, e dividir pelo comprimento em R1. E outra coisa aqui, né? Eu pego a projeção do y nesse eixo, subtraio com P2 e divido por R2. Então eu consigo trazer qualquer ponto para a célula de referência. E aí, o que eu vou fazer então? Então, nosso gradiente está aqui, ó. Eu fiz naquela equação anterior e escrevi dessa forma, né? Então, como só tem 4 vértices, o somatório vai ter 4. E como está no plano, eu vou ter derivado na direção de x e y. E aqui eu vou ter que derivar, vai ser dado então por essa somatório de fk avaliado em cada uma das derivadas parciais de que se eta, né? E outro detalhe, eu vou também ter as derivadas parciais das funções, das funções locais. Como aqui a gente vai usar uma função linear por partes, então a minha... Ah, detalhe, vamos montar a matriz primeiro, né? Então, primeiro eu tenho que derivar qi em relação a x. Então, essa primeira coordenada em relação a qi
e essa em relação a eta. Então, se eu derivo aqui que sim em relação a x, vai ficar 1 sobre R1. Então, aqui nesse cara aqui, ó, nesse cara aqui, vai ficar 1 sobre R1. Depois eu tenho que derivar eta em relação a x. Aqui não depende, no segundo componente aqui não tem nenhum valor que depende de x, então a derivada vai dar zero. Depois eu tenho que derivar aqui sim em relação a y. Nesse cara também não tem ninguém que depende de y, então a derivada vai dar zero. E eta em relação a y vai dar 1 sobre R2. Então, então essa matriz aqui é muito simples, né? Está aqui, ó, a matriz diagonal 1 sobre R1, 1 sobre R2. E agora eu tenho que calcular as derivadas parciais das funções locais. Lembrando então que eu vou ter que calcular 4 derivadas em que si e 4 derivadas parciais para eta. Então tá aqui. Então a gente foi lá, pegamos a função bilinear, né? A gente viu lá, interpolação bilinear. Vou derivar ela, a φ1 em relação a QC, a φ2 em relação a QC, a 3 em QC, a 4 em QC, e a mesma coisa para eta. Fazendo essas cálculos de cada uma dessas 8 derivadas, que não é complicado, vai estar aí, dado para essa expressão. Já que agora eu tenho todas as derivadas parciais, eu posso fazer esse somatório. Fazendo esse somatório, depois vocês verifiquem em casa, vai dar esse gradiente aqui, né? Repare então, ó, que olha que legal, esse gradiente só está em função de eta e QC e da função e dos valores da função definida em cada um dos 4 vértices do quadrilátero, certo? Por favor, cheque em casa, tenta abrir essas contas e chegar nesse gradiente. Problemas computacionais, né, que a gente tem que ter. Repare que na definição da função global, onde eu usava a função local e a transformação inversa, tinha uma condição que eu tinha que localizar o ponto onde está a célula, né? Então, a gente tem um problema computacional que é o seguinte, dado um ponto na malha, como localizar a célula que esse ponto pertence, certo? Se a gente estiver trabalhando com grids uniformes, é bastante simples, né? Basta pegar, se a gente tem um comprimento de cada célula, né? Se a célula na direção X vale R1, na Y vale R2, na Z vale R3, para a gente descobrir os índices aonde esse ponto cai nesse grid, basta a gente pegar a coordenada X dele, dividir pelo comprimento e pegar a divisão inteira desse valor, né? O menor inteiro dessa divisão. Ou seja, o menor inteiro da divisão em cada uma das componentes. Se a gente estiver trabalhando com grids regulares, basta usar o comando find, né, do MATLAB em cada direção, né? Lembrando, né, que o find ele acha todos os valores diferentes de zero. Então você tem que perguntar, dado um ponto, para quais células, quais vértices da célula são maiores que esse ponto assume, né, em cada direção, certo? Então a gente tem que fazer um find. Vou deixar vocês pensarem, mas um find resolve esse problema para cada direção. O problema está em malhas não estruturadas, né? Quando você tem uma malha de triângulos e você não tem nenhuma relação de direção mais para você usar uma divisão inteira ou um comando find, a gente tem que usar algoritmos mais espertos. Então, a ideia é, dado um ponto PI na malha, que a gente vai fazer, vamos encontrar os vértices, quer dizer, dado um ponto, né, P na malha, encontre os vértices PI na malha mais próximos de P e depois encontre a célula em que PI contém P, né? Então repare, nesse caso aqui, ó, essa primeira linha aqui disso aqui, encontre os vértices PI mais próximos de P.
No fundo, a gente vai usar um algoritmo bastante conhecido em ciência de dados, que é o algoritmo KNN, né, dos K vizinhos mais próximos. O MATLAB implementa, acho que a versão 2015 acima do MATLAB implementa o KNN, usando o KNN Search, mas para quem estiver usando o Octave, eu vou fornecer essa função a parte para a gente poder fazer o trabalho do curso, certo? Então, com isso, eu encerro essa aula de hoje. Obrigado, pessoal.